O sussurro do porão. Quando comprei a casa, eu só queria paz. Depois de um divórcio exaustivo e de noites sem dormir, tudo o que eu queria era silêncio. O corretor disse que o imóvel era antigo, mas cheio de alma. Hoje entendo o que ele quis dizer, e queria nunca ter entendido. A casa ficava no alto de uma rua estreita cercada por árvores secas e um muro coberto de era. Era bonita, em seu jeito esquecido. Janelas altas, madeira rangendo, cheiro de mofo misturado com lavanda. No primeiro dia, enquanto descarregava as caixas, senti uma leve mudança na temperatura. O tipo de frio que não vem do ar, mas da sensação de estar sendo observada. Ignorei. Casas antigas têm ecos, pensei. A rotina foi se ajeitando. Durante o dia, a casa era normal. Luz do sol atravessava as cortinas e até o rangido do piso parecia acolhedor. Mas à noite, era diferente. Na primeira semana, o sussurro veio. Apaguei as luzes do quarto e me deitei. Quase adormecendo, ouvi, fraco, arranhado, uma voz feminina sussurrando meu nome. Lucy. Sentei na cama num sobressalto. Tudo estava escuro. A voz parou. Achei que fosse coisa da minha cabeça. O som do vento ou o encanamento velho. Tentei dormir novamente. Na noite seguinte, quando desliguei o abajur, ela voltou. Lucy. Dessa vez veio de baixo, do chão, do porão. O corretor nunca mencionara o porão, e eu não o havia explorado ainda. A porta ficava na cozinha, escondida atrás de um móvel pesado. No terceiro dia de sussurros, resolvi abrir. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um misto de terra úmida e ferro oxidado. A lâmpada no topo da escada piscou, revelando degraus cobertos de pó e teias. Desci lentamente, tentando não olhar demais para as sombras. Lá embaixo, nada. Apenas um espaço vazio, um armário antigo e um piso de pedra rachado. Mas havia algo estranho. Na parede do fundo, uma parte do reboco parecia diferente, mais recente, como se alguém tivesse tentado esconder algo ali. Dei meia volta, tentando ignorar o arrepio que subia pela espinha. Mas antes de subir o último degrau, ouvi novamente. Lucy. Agora era perto, quase ao meu ouvido. Saí correndo. Dormi com as luzes acesas por 3 noites seguidas. O problema é que a voz ficou mais insistente. Ela só falava quando eu apagava tudo. Mas passou a me chamar mais alto, como se estivesse tentando me atrair. Comecei a perceber padrões. Ela só vinha após a meia-noite, e só parava quando eu acendia qualquer luz. Era como se a escuridão fosse a ponte entre nós. Uma madrugada, exausta de tanto medo, resolvi gravar. Coloquei o celular no criado mudo e apaguei as luzes. A gravação capturou o som da minha respiração. E aos 2 minutos e 47 segundos, uma voz sussurrada, arranhando o ar. Desce, Lucy. Parei de respirar. Não contei para ninguém. Mas algo em mim começou a mudar. Uma curiosidade doentia, como se eu precisasse saber quem estava me chamando. Na noite de 17 de outubro, a energia caiu. O silêncio tomou conta da casa, e a escuridão parecia viva. Peguei uma lanterna, mas ela piscou e morreu segundos depois. O sussurro veio, dessa vez nítido, com dor e urgência. Ajude-me, Lucy. Desci as escadas do porão com o coração disparado, guiada pela voz. A cada passo, ela ficava mais alta, até que percebi algo vindo de trás da parede de reboco. Toquei o cimento frio e senti uma batida fraca, como se alguém batesse do outro lado. Corri para pegar uma lanterna reserva. Quando voltei, o chão estava molhado. Uma poça escura se formava aos meus pés, cheirando a ferrugem. A parede parecia pulsar. Peguei uma espátula e comecei a raspar o reboco. A luz piscava e o sussurro misturava-se com um choro contido. Quando a última camada caiu, vi madeira velha e apodrecida. Uma porta estreita, trancada por dentro. Lucy, você me prometeu. A voz agora soava triste. Uma lembrança me atingiu como uma pancada. Quando criança, morei naquela mesma rua. Lembro de brincar com uma menina chamada Elisa que desapareceu sem deixar rastro. Você me deixou aqui. Soltei a espátula. A voz era dela. Elisa. As batidas aumentaram e o som de unhas raspando ecoou da porta. Assustada, corri escada acima, mas a porta do porão se fechou sozinha, trancando-me dentro. A luz da lanterna apagou. No breu total, o sussurro virou grito. Lucy, abre! Está escuro aqui! Está tão frio! As lembranças voltaram em fragmentos. Nós brincávamos perto daquela casa. Um dia, entramos escondidas no porão. A porta se fechou e só eu consegui sair. Eu tinha 7 anos. Elisa nunca foi encontrada. Senti mãos frias tocarem meu tornozelo. Algo rastejou pela minha perna, subindo devagar. Uma presença firme, úmida.
Ficamos de brincar para sempre. Gritei e bati contra a porta até conseguir abri-la. Saí tropeçando, o corpo coberto de arranhões. Subi as escadas correndo, deixando o porão para trás. Na manhã seguinte chamei a polícia. Disseram que não havia nada ali. Apenas uma parede antiga. Nenhum sinal de porta, nenhuma passagem secreta. Mas à noite, quando apaguei as luzes, o celular vibrou. Um novo áudio apareceu nas gravações automáticas com data daquele momento. Dei play. O som era de passos lentos. E ao fundo a voz infantil de uma menina. "Agora é a sua vez, Lucy." As luzes piscaram. E antes que eu pudesse correr, ouvi o barulho da porta do porão se abrindo sozinha. E o sussurro vindo lá de baixo, doce e paciente. "Desce." Desde então nunca mais dormi no escuro. Mas às vezes a luz falha e o som volta. E quando a escuridão toma o quarto, ela sussurra meu nome de novo. Sempre mais perto, sempre mais real. Lucy. E eu sei que, da próxima vez que as luzes se apagarem, talvez eu não volte a vê-las acesas. O visitante da meia-noite. Meu nome é Gabriel. E até poucas semanas atrás eu levava uma vida absolutamente normal. Trabalhava em casa, morava sozinho num pequeno apartamento no 10º andar de um prédio antigo, no centro da cidade. Nada de extraordinário, pelo menos até a noite em que ele começou a bater na minha porta. A primeira vez aconteceu numa terça-feira. Eu estava terminando um relatório tarde da noite quando ouvi 3 batidas secas. Toque, toque, toque. Olhei para o relógio. 00:00 em ponto. Achei estranho, claro. Quem bateria à meia-noite? Caminhei até a porta, olhei pelo olho mágico. Nada. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca amarelada do andar. Fiquei ali por alguns segundos, esperando ouvir passos, um elevador, algo. Mas tudo que veio foi o silêncio. Aquele tipo pesado, que parece engolir o ar ao redor. Dei de ombros e voltei para o computador. Tentei ignorar a sensação de estar sendo observado, mas ao me deitar, tive um sonho esquisito. Alguém batendo do outro lado da minha porta, repetidamente, com uma voz sussurrando algo que eu não conseguia entender. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora. Mesmas 3 batidas. Dessa vez eu fui mais rápido. Olhei pelo olho mágico assim que o som cessou. Nada. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Resolvi abrir a porta. Só um pouco. O suficiente para espiar o corredor. Mas o ar estava gelado, muito mais frio do que dentro do apartamento. E um cheiro forte de mofo e ferrugem me fez tossir. Fechei depressa. Voltei para a cama tentando racionalizar. Talvez algum vizinho bêbado. Talvez o encanamento. O vento. Mas algo em mim sabia que não era isso. Na terceira noite não dormi. Fiquei sentado na sala com as luzes apagadas, esperando. Às 23h59, o silêncio era tão absoluto que eu ouvia o som do próprio coração. Então 00:00. Toque, toque, toque. A batida parecia vir de dentro da madeira, como se as paredes também ouvissem. Segurei a respiração. Desta vez, depois das batidas, ouvi um sussurro. "Posso entrar agora?" Meu estômago revirou. A voz era baixa, masculina, e parecia sair de algum lugar muito próximo, mas abafada, como se estivesse dentro das paredes. Não respondi. Fiquei paralisado, suando frio. A voz repetiu, um pouco mais forte. "Posso entrar, Daniel?" Eu não tinha contado meu nome a ninguém no prédio. Destranquei a porta com as mãos tremendo, mas não a abri. Queria ver. Saber se era um trote, um vizinho, um maldito espírito. Pus o ouvido contra a madeira. Nada. Nenhuma respiração. Nenhum som de passos. Então algo arranhou do outro lado. Um som lento, arrastado, como unhas raspando o metal da fechadura. Soltei um grito e dei 2 passos para trás. Silêncio. A partir daquela noite, as batidas se tornaram diárias. Às vezes 3, às vezes mais. Sempre à meia-noite exata. E a voz? A voz parecia mais próxima a cada vez. Comecei a evitar dormir. Mantinha todas as luzes acesas. Pedi ajuda ao síndico, que jurou que ninguém subia aos andares altos durante a madrugada. Os elevadores ficavam desligados para a manutenção de energia. Impossível alguém estar batendo na sua porta, seu Daniel. O prédio fica trancado. Na sexta noite decidi gravar. Coloquei o celular filmando a porta, deixei o microfone sensível e fiquei escondido no quarto. As batidas vieram. 3, depois silêncio, depois a voz. "Posso entrar agora?" Na manhã seguinte, tremendo, fui assistir à gravação. O som estava lá, perfeitamente captado. Mas o que me fez quase desmaiar não foi o áudio. Foi o vídeo. Exatamente à meia-noite, a fechadura girou sozinha. Devagar. Como se alguém do outro lado tivesse uma chave invisível. A maçaneta desceu. Mas a porta não abriu.
como se algo ainda a impedisse. Desliguei o vídeo, entrei em pânico e corri até a porta. A tranca estava fria como gelo. Havia marcas, dedos impressos na madeira, longos, finos, escuros, como se queimados na superfície. A partir desse dia, a coisa mudou de comportamento. Não batia mais. Agora, ela sussurrava meu nome o tempo todo. Do banheiro, da cozinha, da janela. Quando eu ligava a TV, o som sumia e eu ouvia o sussurro dentro da estática. Daniel, posso entrar? Liguei para meus pais, para amigos. Ninguém atendia. As linhas pareciam mortas. O mundo inteiro parecia ter parado. Só eu e aquela voz existíamos. No 8º dia não aguentei. Peguei minha mala e tentei sair, mas o elevador não funcionava. As escadas estavam escuras, e quando tentei descer, percebi que o andar se repetia. Cada lance de escada me trazia de volta ao 10º andar. A porta do meu apartamento estava sempre ali, à frente, e a voz do outro lado rindo baixo. Voltei para dentro, apavorado. As luzes piscavam. O espelho da sala tremia como se alguém o tocasse do outro lado. E então ouvi passos, lentos, pesados, dentro do apartamento. Posso entrar agora, Daniel? A voz estava atrás de mim. Virei devagar. Havia algo parado na penumbra do corredor. Uma sombra humana, alta, contorcida, sem rosto definido. Mas eu via olhos. Olhos que brilhavam como se refletissem uma chama que não existia. Corri até a porta principal e a abri. O corredor do prédio estava vazio, mas diferente. As paredes estavam úmidas, cobertas por mofo e marcas de mãos escuras. Lá no fundo, no fim do corredor, havia uma figura imóvel me observando. Não conseguia ver o rosto, mas ela segurava algo. Uma chave. A voz ecoou em minha cabeça mais clara do que nunca. Você já me deixou entrar. Tudo ficou preto. Não lembro de mais nada depois disso. Quando acordei, estava deitado no chão da sala, o sol entrando pela janela. Olhei para o relógio. 12:05. Pensei que tinha sido um pesadelo. Mas então ouvi o som, vindo de dentro da parede. Toque, toque, toque. E uma voz familiar sussurrou. Posso sair agora, Daniel? O boneco do quarto 12. O Hotel Red Ridge ficava à beira de uma estrada esquecida, onde o asfalto se esfarelava e as placas já não indicavam destino algum. Um prédio de madeira envelhecida, rangendo sob o peso dos anos e dos segredos. O quarto 12 era o mais afastado do corredor, e o único que quase nunca era ocupado. Quem passava por ali à noite dizia sentir um frio diferente ao cruzar sua porta. O ar parecia pesado, imóvel, e o silêncio, denso demais para um lugar habitado. No canto, sobre uma poltrona gasta de veludo vinho, estava o boneco. Era grande demais para ser brinquedo, e pequeno demais para parecer humano. O rosto de porcelana rachado deixava ver o tom amarelado por baixo da tinta descascada, e os olhos, de um azul vítreo e profundo, pareciam seguir qualquer movimento no cômodo. As roupas antigas, talvez de criança, estavam cobertas de poeira e cheiravam a mofo e algo mais. Algo doce e rançoso, como flores mortas. O gerente do hotel dizia que o boneco estava ali desde antes dele nascer. Nenhum funcionário sabia de onde viera. Os hóspedes que perguntavam recebiam apenas um olhar evasivo e um aviso velado. Melhor não mexer nele. Mas sempre havia alguém curioso. Quando o boneco era movido, para o chão, para o armário, ou até mesmo para fora do quarto, algo acontecia. Ninguém via de onde vinha o som, mas ele começava na madrugada, por volta das 3. Risadinhas suaves, distantes como se viessem do corredor. Depois, o som de passos, leves, rápidos, infantis, percorrendo o carpete gasto até a porta. Alguns diziam sentir a maçaneta girar lentamente, mesmo trancada. Outros acordavam com o som de algo arranhando o chão, se aproximando da cama. E então, o riso parava. Na manhã seguinte, o boneco estava de volta à poltrona. Intacto, olhando fixamente para a cama, como se nada tivesse acontecido. Os hóspedes nunca conseguiam explicar o que acontecera, mas quase todos deixavam o hotel antes do amanhecer, pálidos e trêmulos. O quarto 12 permanece fechado agora. A chave, enferrujada, ainda está pendurada atrás do balcão. Ninguém entra a mesas. Mesmo assim, às vezes, quando o vento sopra pela janela do corredor, alguém jura ouvir o som de pequenos passos ecoando no carpete. E uma risadinha abafada vindo de trás da porta. O boneco, dizem, ainda está lá, esperando que alguém o mova outra vez. Não abra a porta. Depois da meia-noite. O relógio da sala marcava 11h58 quando Clara ouviu o primeiro som. Era um leve arranhar na porta da frente, como se unhas secas raspassem contra a madeira. Ela estava sozinha.
O marido viajara a trabalho e a pequena casa de campo parecia maior e mais fria do que nunca. Lá fora, o vento cortava entre as árvores, trazendo um assobio constante que se misturava ao barulho distante de galhos batendo uns nos outros. A noite estava sem lua e o céu, espesso como breu. Nenhuma luz, nenhuma estrela. Apenas o som. Ela desligou a televisão e ficou imóvel, tentando entender se aquilo vinha mesmo da porta. O arranhar cessou, apenas para retornar alguns segundos depois, mais firme, mais insistente. O coração começou a bater mais rápido. Clara lembrou-se das palavras da vizinha idosa, que vivia na casa mais próxima, a quase 2 quilômetros dali. Quando ela se mudara para o campo, a mulher lhe dissera para nunca abrir a porta depois da meia-noite. Na época, achou que era superstição. Coisa de gente antiga, pensou. Mas agora a lembrança veio como um aviso. 11h59. Ela se aproximou lentamente da porta. O som estava mais nítido. Arranhar, pausa, arranhar, como se algo soubesse exatamente o que estava fazendo. Uma brisa fria entrou pelas frestas das janelas, apagando metade das velas que ela havia acendido. O relógio continuava seu tic-tac pesado, cada segundo se arrastando como um golpe no silêncio. Meia-noite. O arranhar parou. Por alguns instantes nada se ouviu. Nem vento, nem passos, nem o próprio coração. Um silêncio morto cobriu a casa. Então vieram as batidas. 3 pancadas secas, pesadas, como se alguém, ou algo, tivesse punhos de pedra. Clara recuou, tropeçando no tapete. As velas vacilaram com a vibração. O ar dentro da casa ficou denso, frio, e um cheiro metálico, como de ferro oxidado, começou a se espalhar. Ela tentou não olhar para a porta, mas seus olhos foram atraídos para a fresta inferior. Algo se movia lá fora, sombras, ou talvez pés. A madeira tremia levemente, como se uma presença respirasse do outro lado. Uma sensação antiga, primal, a fez compreender que o que estava ali não era humano. O relógio marcou 12h01. A primeira vela se apagou, depois a segunda. Uma a uma, até que restou apenas a da lareira que tremia, projetando sombras distorcidas nas paredes. A casa pareceu encolher, como se o teto descesse e o ar faltasse. De repente a maçaneta girou, lentamente com o som metálico de um mecanismo sendo forçado. Clara correu para segurar, pressionando o corpo contra a porta, mas o frio que vinha do outro lado era quase insuportável. Parecia que o inverno inteiro tentava entrar. A madeira rangeu. Por um instante, ela teve a impressão de que algo encostou no seu rosto. Não uma mão, mas algo gelado, úmido, que parecia se moldar à sua pele. Recuou instintivamente, o corpo inteiro tremendo. Então o barulho cessou. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o tic-tac. 12h02. Clara esperou, os ouvidos atentos. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o sangue pulsando em suas têmporas. Caminhou de costas, sem tirar os olhos da porta. Tudo parecia em suspenso. O ar, o tempo, até os pensamentos. Foi quando notou as marcas. Na parte inferior da porta, arranhões longos e fundos, como se garras tivessem tentado abrir caminho. E algo mais. Um rastro escuro, como se uma substância viscosa escorresse das fendas. O cheiro de ferro aumentou. Ela correu até o telefone, mas não havia sinal. Tentou a luz. Nada. A energia havia caído. A casa mergulhou em escuridão total, restando apenas o brilho trêmulo da lareira morrendo. 12h03. Um som começou a surgir dentro da parede. Primeiro fraco, depois mais alto. O mesmo arranhar, agora vindo de dentro. Parecia se mover, passando de uma parede à outra, chegando mais perto até soar logo atrás dela. Clara recuou até o centro da sala. O som agora vinha do teto. Passos lentos, arrastados, percorrendo o forro. O estalar da madeira denunciava cada movimento, cada peso que se apoiava ali em cima. De repente, silêncio. Apenas o fogo morrendo. Então, um som leve. Algo caiu na lareira. Clara se aproximou, hesitante. No meio das brasas havia um pedaço de papel queimado. No centro, um símbolo riscado à mão feito com algo escuro, talvez sangue. E sob ele, uma única frase. Você olhou. O chão vibrou. O som veio novamente, agora da janela da cozinha. Arranhões, depois pancadas. Um vulto se movia do lado de fora, grande, disforme, como se algo se contorcesse tentando imitar uma forma humana. 12h04. A maçaneta voltou a girar. Clara tampou os ouvidos, fechou os olhos e começou a rezar baixinho, embora não houvesse palavras.
O ar ficou pesado e espesso como neblina. Sentiu algo se aproximar, tão perto que podia sentir o cheiro. Terra úmida, carne e ferrugem. A porta estremeceu mais uma vez. Uma rachadura apareceu no meio da madeira, longa e irregular. Por ela, um brilho tênue escapou. Um brilho que não era de luz, mas de algo vivo, pulsante. 12h05. O relógio parou. Clara ficou imóvel, respirando com dificuldade. O barulho cessou. Nenhum vento, nenhuma batida. Apenas o silêncio absoluto, denso como um túmulo. Minutos se passaram. Talvez horas. Quando finalmente amanheceu, ela ainda estava no mesmo lugar, sentada no chão, com os olhos fixos na porta. A luz do sol entrou pelas frestas, revelando algo que a fez gritar sem voz. Do lado de dentro da madeira, gravadas com profundidade, estavam marcas de unhas, de dentro para fora. A polícia encontrou Clara dias depois ainda sentada, o olhar perdido. A porta estava intacta, mas o relógio continuava parado em 12h05. No chão, havia pegadas úmidas que vinham da entrada e desapareciam no meio da sala. Ninguém jamais descobriu o que aconteceu naquela noite. Mas a casa continua lá, e os moradores da região repetem a mesma regra, passada há gerações. Se alguém bater à sua porta depois da meia-noite, não se levante, não olhe, não respire alto e, acima de tudo, não abra. As mãos no vidro. Moro no 10º andar de um prédio antigo. O apartamento é pequeno, silencioso, e a janela do meu quarto dá para um vão estreito entre duas torres, um espaço escuro onde quase nunca entra sol. Ali, só o som distante do trânsito e o bater constante do vento quebram o silêncio. Eu tinha 8 anos quando tudo começou. Minha mãe dizia que eu precisava dormir com as cortinas abertas para não sentir medo do escuro. Ela acreditava que ver a cidade lá embaixo me faria sentir segura. No início, funcionava. As luzes dos prédios pareciam estrelas caídas, e o movimento dos carros me embalava até o sono. Mas então começaram a aparecer as marcas. Na primeira vez, foi uma manhã comum. O vidro estava embaçado pelo frio, e havia ali o contorno perfeito de 2 mãos pequenas, do lado de fora. Eram tão nítidas que pude ver os sulcos dos dedos, as linhas das palmas. Pensei que fosse brincadeira de alguém, talvez um trabalhador que tivesse se apoiado ali durante uma limpeza. Mas não fazia sentido. O prédio era alto e minha janela nunca tinha sido aberta por fora. Minha mãe limpou o vidro, resmungando que devia ser sujeira acumulada. No dia seguinte, as marcas estavam de volta. As mesmas mãos pequenas, no mesmo lugar. Com o passar dos dias, algo mudou nelas. Pareciam mais pressionadas, como se quem as deixava estivesse tentando entrar. Às vezes havia marcas escorridas, como se gotas d'água tivessem deslizado pelos dedos. Eu comecei a notar também um som, quase imperceptível, durante a madrugada. O estalar leve do vidro, como se algo o tocasse de leve, seguido por um arranhar suave. Me cobri até a cabeça e ficava ali, imóvel, ouvindo o som vir e ir com o vento. Certa noite acordei com o barulho da chuva batendo forte. O trovão iluminou o quarto por um instante, e eu vi as marcas novamente. Só que dessa vez, estavam se formando diante dos meus olhos. A mãozinha se pressionava contra o vidro molhado, lentamente, de baixo para cima, como se algo escalasse a janela. Eu congelei. As cortinas tremiam com o vento, e entre os relâmpagos, juro que vi um vulto pequeno se afastando, pendurado no nada. No dia seguinte, minha mãe me encontrou pálida, com olheiras profundas. Eu tentei contar, mas ela riu, dizendo que eu tinha assistido a muitos filmes. Mandou eu dormir mais cedo. Eu comecei a evitar o quarto. Dormia na sala, mas as marcas continuavam surgindo, agora também na janela da cozinha. Pareciam seguir onde eu estivesse. Eram sempre as mesmas mãos, pequenas, infantis, com os dedos finos e levemente curvados, como se implorassem por algo. Um dia, quando cheguei da escola, encontrei algo diferente. No vidro havia várias marcas, umas sobre as outras, formando um emaranhado de mãos que iam até quase o teto. E bem no centro, uma delas era maior. Uma mão adulta, deformada, de dedos compridos demais. A limpeza já não adiantava. Minha mãe passava álcool, vinagre, limpadores fortes, e as marcas voltavam em poucas horas. Começamos a ouvir barulhos vindos da parede ao lado da janela. Batidas rítmicas, arranhões, como se algo tentasse abrir caminho de dentro do concreto. Naquela noite acordei com o som mais claro de todos. Não era vento. Era um roçar constante, vindo do lado de fora, bem atrás do vidro. A cortina balançava,
e eu vi uma sombra projetada nela. O contorno de uma cabeça pequena, imóvel, como se alguém estivesse parado ali, olhando para dentro. Fiquei paralisada por minutos. Então, o som cessou. A sombra sumiu. Pensei ter sonhado, até perceber as marcas novamente na manhã seguinte. Só que agora havia uma diferença. Estavam do lado de dentro. Minha mãe finalmente se assustou. Chamou o síndico, o zelador, até a empresa de manutenção do prédio. Ninguém entendeu. A janela era lacrada, selada desde a construção, sem abertura externa. Disseram que era impossível alguém ter tocado ali, muito menos por fora. Na semana seguinte, minha mãe decidiu que íamos nos mudar, mas não deu tempo. Na última noite naquele apartamento, o vento estava mais forte do que nunca. As paredes vibravam. Fui dormir cedo, tentando ignorar o som do vidro estalando. No meio da madrugada, algo me fez acordar. Uma corrente de ar gelado no rosto. A janela estava aberta. Não sei como, mas o vidro estava partido, um buraco redondo no centro, como se algo tivesse passado por ali de fora para dentro. Na moldura, havia pequenas manchas d'água e marcas de dedos. Mãos pequenas molhadas marcando o chão, a parede e, finalmente, minha cama. Minha mãe me encontrou na manhã seguinte, encolhida no canto, os olhos arregalados. Eu não conseguia falar. Ela limpou tudo de novo, achando que era obra de algum vândalo. Mas quando tentou trancar a janela, percebeu algo terrível. O vidro não estava estilhaçado, estava dobrado para fora, como se a força tivesse vindo de dentro do quarto. Nos mudamos no dia seguinte. Ficamos em um apartamento térreo sem janelas altas. Eu evitava olhar para qualquer vidro, mas às vezes, ao passar por uma vitrine ou espelho, via marcas se formando lentamente, do lado de fora, mesmo em dias de sol. Com o tempo, parei de contar. Já me acostumei a limpar as mãos pequenas que aparecem à noite. Mas há algo novo agora. No reflexo, às vezes, vejo uma forma atrás de mim. Uma menina, com o rosto encoberto pelos cabelos molhados, pressionando as mãos contra o vidro, do outro lado, onde nada deveria existir. E cada vez que limpo as marcas, elas voltam mais próximas. Ontem à noite, quando apaguei as luzes, percebi algo diferente. As mãos não estavam mais no vidro. Elas estavam na parede, logo acima da minha cama. O perfil que me seguia. Apaguei minha conta antiga porque precisava recomeçar. Depois do término, dos comentários, das mensagens vazias, eu só queria desaparecer e voltar sendo outra. Criei um novo perfil com um nome discreto, uma foto simples, e comecei do zero. Sem passado, sem lembranças. Nos primeiros dias, publiquei pequenas coisas. O café da manhã, a vista da janela, uma selfie na frente do espelho. Tudo comum, sem filtros, tentando parecer real. E foi exatamente aí que percebi. O primeiro seguidor surgiu no segundo dia. Nenhum rosto, apenas um círculo preto como foto de perfil. O nome de usuário era uma sequência aleatória de letras e números. Amanforth, 1985. Não dei importância. Mas quando abri o perfil dele, percebi que havia algo estranho. Todas as minhas fotos estavam lá, idênticas. Mesmos ângulos, mesmas legendas, mas com pequenas diferenças. Na selfie do espelho, havia uma sombra atrás de mim, como se alguém estivesse no corredor. Na foto da janela, uma figura indistinta refletia no vidro. E na imagem do café, minha mão parecia diferente. Mais pálida, os dedos mais longos, rígidos. Achei que fosse um bug. Talvez alguém estivesse copiando minhas postagens automaticamente. Fiz uma denúncia e bloqueei o perfil. Mas no dia seguinte ele voltou. Outro nome, mesmo padrão, mesma imagem vazia, mesmo conteúdo. A diferença é que agora ele postava antes de mim. Fiquei parada olhando a tela, o coração batendo no pescoço. Havia uma nova publicação, uma foto minha deitada na cama, virada de lado, dormindo. A legenda dizia, ela ainda não sabe. Apaguei o aplicativo. Tentei respirar fundo, dizendo a mim mesma que era uma montagem, alguma invasão, algum tipo de brincadeira cruel. Mas quando fui verificar as configurações da conta, percebi que minha câmera estava ativa, mesmo sem o app aberto. Passei a cobri-la com fita adesiva. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não passava. À noite via notificações piscando sozinhas, mensagens sumindo antes que eu pudesse ler. O celular esquentava como se estivesse sendo usado por outra pessoa. Uma madrugada, acordei com um barulho no quarto. Um som úmido, como passos descalços sobre o chão frio. Olhei em volta e vi o brilho da tela do celular aceso sobre a mesa. Havia uma notificação. Earth 1985 days mencionou você em uma publicação. O dedo tremia enquanto eu abria o aplicativo. A foto era minha, tirada naquele exato momento.
Eu, deitada na cama, com os olhos abertos, encarando a tela. Mas o quarto da foto estava diferente. Atrás de mim, uma silhueta erguia-se lentamente, o rosto coberto por um borrão cinzento, como um erro de imagem. Pulei da cama, joguei o celular contra a parede. Fiquei parada, tentando entender se aquilo era real. O quarto estava vazio, a janela fechada, tudo em silêncio. Por alguns dias tentei viver sem redes sociais. Desativei tudo. Comprei outro celular, novo número, novo e-mail. Mas a paz durou pouco. Uma tarde o novo aparelho vibrou. Uma notificação. Enfort 1985 começou a seguir você. Meu estômago virou. Como ele me encontrara de novo? Cliquei no perfil, não havia fotos. Apenas uma bio curta. Você me criou. Comecei a chorar sem entender. Lembrei que na conta antiga, antes de tudo, eu costumava editar minhas fotos exageradamente. Mudar o rosto, afinar o corpo, clarear a pele. Criei uma versão de mim que não existia. E quando tentei apagá-la, talvez ela não quisesse ir embora. Agora ela me seguia, literalmente. Passei a notar reflexos estranhos em espelhos e vitrines. Uma figura idêntica à minha, mas sempre com um pequeno erro. Um olhar vazio, um sorriso congelado, uma sombra onde deveria haver luz. Ela estava em todos os reflexos, todos os cantos escuros das telas. Uma noite, decidi confrontar. Tirei uma última foto. Sem filtro, sem edição, apenas eu, exausta, encarando a câmera. Postei com a legenda: não tenho mais medo. 2 minutos depois, o perfil respondeu com uma imagem idêntica. Só que na foto dela, eu estava morta. Os olhos abertos, o mesmo quarto ao fundo, mas o corpo imóvel, rígido, o rosto pálido. Fiquei paralisada. Um frio percorreu minha espinha. Ouvi o clique da câmera vindo da mesa, mesmo sem ter tocado nela. Virei lentamente. A tela acendeu sozinha. E lá estava a nova postagem. Minha foto exatamente como a da réplica. Agora não sei mais se fui eu quem criou o perfil, ou se foi ele quem criou a mim. A conta ainda está ativa. E toda vez que alguém novo a segue, uma nova cópia aparece, com outro rosto, outro nome, mas o mesmo olhar vazio. Se você encontrar o Enfort 1985, não aceite o pedido, porque quando ele te seguir, você já não vai mais ser o mesmo.